Sabe por que os problemas do Brasil não têm solução? Um dos principais motivos, entre muitos outros, é que os políticos hipócritas, cínicos, enganadores, demagogos e que jogam para a plateia o tempo todo ficam apresentando falsas soluções e, com isso, as verdadeiras soluções nunca são adotadas. Outro dia subiu à tribuna uma senadora para fazer um discurso dizendo que foram apreendidas várias armas de grosso calibre dos bandidos, e enquanto isso a população estava desarmada. Ela citou até como exemplo o caso dos pequenos agricultores que não podem ter uma arma para se defenderem contra os ataques desses bandidos. Caso típico dos cínicos, enganadores e demagogos que querem jogar para a plateia para conseguir votos. E agora que a classe política anda por baixo e que muita gente sabe que não tem condições de se reeleger, esse bando de cínicos hipócritas vai despejar um verdadeiro festival de discursos para enganar a plateia na tentativa de se reelegerem. E aí tudo piora, não só o Brasil, como o nível da política, que cada vez piora mais ainda. Eu te pergunto, de que adianta armar o agricultor, deixar que ele tenha uma espingardazinha ou mesmo uma arma de grosso calibre, se da fazenda ou do sítio dele se aproximar um bando de marginais armados da pior espécie? Ele até pode dar uns tirinhos, mas é óbvio que vai acabar morrendo, bem como toda a família, na mão desses bandidos. Porque a solução para um país na área de segurança se chama segurança pública. Polícia bem armada, bem remunerada e bem treinada. Que não é a única solução, é lógico, pois tem que fazer parte de um monte de providências que precisam ser tomadas com seriedade. A seriedade, uma coisa que nunca é feita, porque esses enganadores que querem voto ficam jogando para a plateia da forma mais irresponsável possível. A população está apavorada? Óbvio que sim. Mas segurança individual não vai resolver isso, porque a insegurança é causada por uma soma de fatores que precisam ser atacados com seriedade. Segurança individual só vai transformar as cidades num bang-bang, num faroeste, com muito mais gente disparando tiro para todo lado e com mais gente ainda morrendo de bala perdida, que vai começar a vir de tudo quanto é canto. Vamos combinar o seguinte, vamos tratar as coisas com seriedade? Veja o que acontece em países como o México, que é um país que, como o Brasil, tem alto índice de violência. E uma violência que tem origem, em grande parte, no narcotráfico. E como é que isso acontece no México? Em outros países, lógico. O tráfico de drogas se fortalece porque existem políticos corruptos e policiais corruptos que recebem muita grana do narcotráfico e fortalecem esse tráfico de drogas. Pessoas que se dizem autoridades, tanto civis como militares, se corrompem, se vendem e são convidados inclusive para participar das festas caríssimas, dos banquetes que são promovidos pelos barões do narcotráfico, regados a bebida, a muita droga e a muita prostituição. E diga com sinceridade, você acha que se não fosse isso, o narcotráfico teria condições de se tornar tão poderoso quanto se torna nesses países? Você acha que os barões do narcotráfico iam pagar milhões e milhões de dólares para esses corruptos do governo e da polícia se eles não precisassem disso para se tornarem tão poderosos, tão corruptos e tão assassinos como eles, esses marajás do narcotráfico, acabam se tornando? Então, como se diz popularmente, o buraco é mais embaixo. Esses bandidos do governo e da polícia, que se tornam, é lógico, cúmplices do crime, cúmplices da violência, cúmplices da criminalidade, fazem parte dessa estrutura da criminalidade, não apenas em relação ao narcotráfico, como também a todo tipo de bandidagem, inclusive, é lógico, a exploração da prostituição infantil, além de todo tipo de roubo, de assassinato, de crime violento e de crime organizado. Então, agora me diga, você acha que dá para acabar com a criminalidade se não quebrar essa estrutura toda? Você acha que dá para derrotar a criminalidade espalhando arma na mão de todo mundo, inclusive, é lógico, de quem se diz pessoa de bem e não é pessoa de bem coisa nenhuma? E de quem nem tem condições de usar uma arma e às vezes nem sabe usar uma arma? Então, como se diz popularmente também, essa história de armar a população é conversa para boi dormir, de salafrário, de político safado, que quer jogar para a plateia e que não quer resolver nada.
e que é comparsa da indústria das armas. Ou você acha que a indústria das armas tem algum interesse em acabar com a criminalidade? Espera aí, né, meu irmão? Aí seria ser muito ingênuo. Para quem ela vai vender arma se a criminalidade for realmente combatida e diminuir drasticamente? Para quem ela vai vender arma se a criminalidade ficar reduzidíssima, como acontece em todos os países onde toda essa estrutura corrupta e bandida não existe? Mas aí as pessoas dizem, só que mudar isso é muito difícil, exige um trabalho muito sério e profundo, custa muito dinheiro, leva muito tempo e um bocado de coisas do tipo. Em primeiro lugar, é plenamente possível, tanto que vários, inúmeros países já fizeram isso, reduzindo ao máximo a criminalidade a ponto de as pessoas poderem andar tranquilas nas ruas. Eu mesmo conheço muitos países onde se pode caminhar tranquilamente na rua. E essas pessoas que usam esse tipo de argumento acabam aceitando essas providências enganosas. E sabe o que acontece? Essas providências sérias aí mesmo é que não são adotadas, porque as pessoas passam a ter a ilusão de que estão mais protegidas só porque tem uma arma na mão. Olha, eu vou te dizer uma coisa, você sabe para que serve uma providência enganosa que acaba se transformando numa providência provisória? Porque mais adiante vai se perceber que não adiantou nada porque não resolveu nada e até piorou a situação? E existe ainda o risco dessa providência, que é provisória, se tornar permanente, mesmo se der tudo errado, como sempre dá, por uma questão de comodismo. Responda você mesmo, olhando no espelho se for preciso. Alguma providência provisória que você tomou em casa não acabou se tornando permanente ou durando muito mais do que você disse que ia durar? Você diz que está sem grana para pagar a luz elétrica e faz uma gambiarra roubando energia elétrica de um poste na rua, por exemplo. No dia que você passar a ter dinheiro para pagar a luz elétrica, você vai lá correndo para desmanchar aquela gambiarra que você fez? Lógico que não. Vai gastar o dinheiro com outra coisa. Você percebeu que tem um buraco no seu telhado e faz lá um remendo para não ter goteira dentro de casa. Você vai sair correndo apressado para substituir aquele remendo rapidinho, enquanto a água não começar a pingar de novo? Lógico que não. E o pior, quando a água começar a pingar, é capaz de você ir lá no telhado e fazer outro remendo sem vergonha, porque as providências provisórias não resolvem o problema e acabam se transformando em providências permanentes, e quando você menos espera, o telhado cai na sua cabeça. E sabe por quê? Porque providência provisória não é para resolver, é para empurrar o problema com a barriga. O que resolve mesmo é a providência real, a providência séria, a providência que desmonta as estruturas daquilo que está errado. Então, por último, eu vou te fazer uma pergunta e quero que você me responda com toda sinceridade. Você acha que um país que tem escola decente para toda a população, que garante igualdade de oportunidade para todas as camadas da população, que tem emprego decente para o pai de família, que não tem esses esforços sociais, como no Brasil, onde algumas pessoas morrem de tanto comer, enquanto outras morrem porque não tem nem migalha para comer? Você acha, sinceramente, que num país desses a criminalidade tem condições de prosperar? Basta você olhar para os países onde tem isso tudo que eu disse que está faltando e comparar o que acontece lá. Se tem esse clima de violência que tem em países como o México e o Brasil, para citar apenas 2 casos entre inúmeros outros. Então, se você é uma pessoa inteligente, e eu sei que você vai ver que não adianta você e seus vizinhos terem um revólver ou uma espingarda nas mãos para acabar com a criminalidade. Então, um bom começo é você começar a lutar por providências reais que começam com o desmonte de toda essa estrutura corrupta e safada que sustenta e fortalece o crime e a violência cada vez mais. E, por favor, pare de votar nesses políticos safados que jogam para a plateia e que não querem consertar o Brasil, porque o que eles querem mesmo é só o seu voto para continuarem participando de toda essa bandalheira. E se bobear, muitos deles estão lá participando de banquetes com o pessoal do crime.